Bom dia, meus amados. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês, onde vocês estiverem. Amém? Queridos, o estudo de hoje, Jesus voltará? A Bíblia fala sobre isso? Duas perguntas. Vamos interagir na Bíblia, vamos falar aqui com Deus e vamos ver se isso é verdade dentro da Bíblia. Se a Bíblia fala sobre isso. Jesus voltará? Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. Por quê? Porque pessoas que desde criancinha ouviram falar Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar e não voltou até agora. E aí cria uma dúvida dentro das pessoas. Nós vamos ver isso na Bíblia, tá bom? Quero que você deixe um like aí, um joinha, né? Que Deus abençoe a todos vocês e compartilhe também, tá? Com outras pessoas também, para a palavra de Deus crescer. Jesus voltará? É a primeira pergunta. A Bíblia fala sobre isso? Segunda pergunta, tá? Vamos orar e agradecer a Deus pelo dia e pelo pão de cada dia, tá bom? Que Deus abençoe a todos neste canal, tá? Esse canal vai ter um nome, né? Com certeza. E esse nome é muito importante para o canal. Quebrando o silêncio, tá? É quebrando o silêncio. Nós tem que quebrar o silêncio e falar mesmo, tá? Esse quebrando o silêncio aí corresponde a duas coisas também. Outra coisa, temos que quebrar o silêncio e falar das agressões, né, contra a mulher, né, das agressões contra os filhos nas próprias casas. Tem que quebrar o silêncio. As mulheres têm que quebrar o silêncio, denunciar. Tem que quebrar o silêncio também contra o racismo. Queridos, todos nós somos iguais. Temos que quebrar o silêncio. Amém? E vamos quebrar o silêncio também na palavra de Deus, não deixando ninguém, né, ficar com dúvidas. Tá bom? O canal é para isso. Tá bom? Jesus voltará. A Bíblia fala sobre isso, né? Quero mandar um beijo grandão aqui para o grande pastor, né, Arilton e também pastor Samuel Ramos, a quem eu me inspiro muito, tá? Que Deus abençoe ele também, né? E todos, né, pastores, né, que andam pregando a verdade. Pastor Arilton, Luiz Gonçalves, que prega a verdade, tá bom? Muito bem. Mandando beijo para pastores aí, um abraço, né? Também mando para o pastor Zailton, pastor de Jaguariúna, da Igreja O Poder da Fé, que também estuda conosco online, tá bom? E todas as pessoas que estudam online. Que Deus abençoe a todos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua graça e misericórdia, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos concebido. Obrigado, Senhor, pelas tuas santas palavras, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Abra nossa mente com o poder do Espírito Santo em nosso coração. Enfatiza dentro de nós o que o Senhor tem nos prescrito e o que o Senhor tem mostrado para nós, para seguir os teus preceitos, estatutos e as tuas leis. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor tem concebido a mim e meus irmãos, e obrigado também pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Obrigado, Senhor, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, nosso amado, nosso querido Jesus, a quem aguardamos, estamos esperando. Amém. Muito bem, amados. Jesus voltará. A Bíblia fala sobre isso? Me ajuda aí, né, meu irmão? Vamos ver isso na Bíblia, né? Queridos, a nossa vida gira em torno de Jesus. Tem pessoas aí que chegam a falar, sabe o quê? Que Satanás não existe.
que é uma ficção, que não existe. Queridos, se Satanás não existe, então Jesus também não existe. Então tudo é mentira. Jesus largou sua divindade, meu irmão, lá em cima para vir aqui embaixo por causa de Satanás, que estava fazendo os filhos dele de escravo. Como que Satanás não existe? Me ajuda aí, meu irmão. Então o mundo é só maldade mesmo, o mundo é assim mesmo, não tem um Salvador. Jesus voltará? A Bíblia fala sobre isso? Vamos ver, tá? Se prepare, porque eu vou falar só capítulos e versículos, ou onde está escrito, e as pessoas têm que anotar aí, fazer uma anotação, pega o seu caderno, pega a sua caneta, porque se for falar, ler tudo na Bíblia, nós vamos ficar aqui 3 dias, tá bom? Nossa vida gira em torno de Jesus, como fala a música, né? Tem uma música que fala olhar de Jesus, sorriso de Jesus, o amor de Jesus, né? A amizade de Jesus. Tem uma música que fala sobre isso. O cristianismo, meu irmão, é uma religião que gira em torno de uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Tá? Isso é o cristianismo de verdade. Deus é uma palavra muito usada, meu irmão. A palavra Deus. Tá? É uma palavra muito usada. A palavra Deus Pai é uma palavra muito usada. Certo? Mas, com certeza, né, o cristianismo gira em torno de seu filho, Jesus Cristo. Tá? É bem específico Jesus em falar isso. Ele é o Salvador, é o Messias, é o Filho de Deus, nasceu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E vai voltar e ponto final. Acabou. Vai voltar mesmo. E eu queria que ele voltasse hoje. Você está entendendo? Queria que Jesus voltasse hoje. Tá certo, queridos? Ponto final. Nós idolatramos Jesus. O cristianismo de verdade idolatra Jesus. Tá? Nós idolatramos Jesus. Nós adoramos Jesus. Na nossa conversa, Jesus sempre está lá, praticando obras. O Espírito Santo sempre está junto. Está nas nossas conversas. Tá? Jesus tem que participar. Tá? E nós queremos que ele volte logo. É um desejo de todo cristão. Você não viu eu acabando de falar agora? Queria que ele voltasse hoje? É um desejo nosso. O cristão de verdade, ele tem desejo pela volta de Jesus. Ele anseia pela volta de Jesus. Eu já falei aqui uma vez que eu tenho 2 amigos particulares muito íntimos, criamos junto, e eu falei para ele, ó, hoje nós não somos mais 3 quando estiver juntos, conversando. Não, eu falei, não, hoje nós somos 5. Jesus está no meio da conversa e o Espírito Santo conosco, nos ajudando. E toda vez que nós estamos juntos, nós sempre falamos de Jesus. Não tem jeito. Sempre tem um assunto que vai entrar Jesus. E quando nós demora muito, Jesus fala, estou aqui, vocês não falam comigo? É, queridos. Cristão de verdade é assim. Tá? Nós idolatramos Jesus. Queridos, desde os 18 anos de idade, quando eu tinha 18 anos de idade, eu vi pela primeira vez uma pessoa falar que Jesus ia voltar. Sabe quantos anos eu tenho? 61. Vou fazer 62 anos. Jesus não voltou. Nos cultos, era o que eu mais ouvia, que Jesus ia voltar. E Jesus ainda não voltou. Mas a minha gratidão, eu como filho de Deus, a minha gratidão é por estar vivendo nesta última geração, tá? Que para o cristão é o 7º milênio. Para o cristão de verdade é o 7º milênio. Por quê? Tem 4.000 anos antes de Cristo.
Então nós estamos indo para o 7º milênio. Tá? 2 anos mais que Jesus foi embora, não voltou ainda. Estamos entrando no 7º milênio. Lembra-se que o número do Senhor é 7. Tá? Eu louvo a Deus, meu irmão, por estar vivendo esse tempo na terra, porque nós vamos ver Jesus voltar em vida. Ô, João, você está afirmando de novo? Eu não queria morrer, não. Eu queria ver Jesus voltar em vida. Não queria passar pela primeira morte. Apesar, né, que eu tenho um conceito dentro de mim que a morte não é o fim. Essa morte aqui minha, física, não é o fim. Para um cara que é cristão, não é o fim. Já me perguntaram se tem medo da morte. Eu falei, não, tenho uma angústia por ela. Ela existe, ela é um ser, ela é Satanás. Eu tenho angústia, muita angústia. Eu vejo um irmão morrendo que nem eu vejo no Hospital do Câncer, aquilo me dá uma angústia que eu fico até molhado de suor. Mas medo dela não tenho, porque Jesus falou assim, todo aquele que crê em mim, mesmo que depois de morto, viverá. Então eu tenho que acreditar no meu Senhor. Eu sou um cristão. Eu idolatro Jesus. Tá? Meu irmão, eu louvo a Deus por isso. Irmãos, os discípulos que viviam e viveram lá no primeiro século, os discípulos, eles tinham a plena certeza que Jesus voltaria nos dias deles também. Os discípulos também pensavam assim. Tá? Nós que estamos vivendo há 2000 anos depois, temos a plena certeza que Jesus vai voltar e voltará, tá? Em nossos dias. Nós também temos essa certeza, para quem é cristão de verdade. Tá? Agora, como é que pode, né, meu irmão? Isso é uma pergunta muito que é feita, né? Como é que pode isso? Como se explica isso? Que todas as pessoas que lê a Bíblia como eu li, e estou lendo, e vou ler até morrer, entendem que Jesus vai voltar no dia dele. Porque eu acabei de falar, Jesus vai voltar nos meus dias. Eu acredito que eu vou ver Jesus voltando. Como que se explica isso dentro da Bíblia? Como que nós vamos entender isso? Que todo mundo que lê a Bíblia com fervor, com o poder do Espírito Santo, fala, Jesus vai voltar nos meus dias, Jesus vai voltar. E fica pregando isso. Que nem eu já preguei muito e estou pregando agora. Queridos, isso é algo inexplicável, mas é algo que o Espírito Santo faz que todos que lê a Bíblia se preparem para a volta de Jesus nos dias dele. Aleluia! Isso é obra do Espírito Santo, queridos. Meu irmão, Jesus pode voltar para você agora. E já vou explicar para você. Tá? Mas isso é obra do Espírito Santo. Todos que lêem a Bíblia e se afirmam na palavra de Deus, o Espírito Santo fala, Jesus vai voltar. É só mais um pouquinho de tempo. Ele vai chegar. Aguarde, ele já vai estar chegando. O Espírito Santo não deixa que você esmoreça e não deixa que você desacredite que o Espírito Santo não deixa que você desacredite que Jesus não vai voltar. É sempre dentro do seu coração, ele vai voltar nos seus dias. Porque Jesus pode vir exatamente na hora que morremos, onde você deu o último fôlego, o último suspiro. E o próximo fôlego, o próximo suspiro que você vai dar, respirando, será contemplando a volta de Jesus Cristo em glória e majestade, amém? Jesus pode voltar para você assim. Você morreu aqui, que nem eu morro aqui agora, e já daqui 3 segundos apareceu Jesus. Eu respiro de novo, já olha Jesus voltando.
Então o Espírito Santo faz esse trabalho magnífico de colocar na mente de todos, né, que estuda a Bíblia. Aleluia. Mas uma vez um garoto, um jovem rapaz na igreja, ele falou para o pastor da sua igreja e disse: pastor, por que a igreja não muda e sempre fala o mesmo tema? Sempre ela fala da volta de Jesus. Poderia mudar o tema, colocar o outro tema. Por que ela sempre fala a mesma coisa? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Aí ele deu umas instruções para o pastor, ele falou: mas sempre estão falando, eu voltarei. Outra vez. No próximo congresso que eu vou, o lema é: eis que venho sem demora. No outro, ele vem. No outro, temos a esperança. No outro, Maranata. Maranata quer dizer, o Senhor logo vem. Né? Ele fala, no outro, o veremos. Por que não escolhe outro tema? Sempre a mesma coisa. Então o pastor olhou para aquele jovem e disse para o jovem: meu querido jovem, meu querido amigo, meu querido filho, a Bíblia fala no novo nascimento 9 vezes. A Bíblia no Novo Testamento fala do batismo 20 vezes. A Bíblia fala do arrependimento no Novo 70 vezes. E no Novo Testamento fala da vinda de Jesus 380 vezes. Então a Bíblia está com harmonia com a igreja. Ou a igreja está em harmonia com a Bíblia? O jovem disse: a igreja está em harmonia com a Bíblia. Queridos, esse é o tema principal da Bíblia, viu? A volta de Jesus. E deve ser o assunto proclamado nas rodas de cristão. E falar também para as pessoas que não conhecem. Tá? Isso é o assunto da sua vida, meu irmão. Você não pode perder de vista a segunda vinda de Jesus. Tá? Por nada nesse mundo. Por nada nesse mundo, meu irmão. Você pode perder de vista a segunda vinda de Jesus. Irmãos, Isaías fala de Jesus como sendo um fogo que virá tomando vingança de todos os que rejeitaram, Isaías fala. Tá? O pastor disse para aquele jovem, o pastor falou para aquele jovem: meu querido filho, em Jeremias, declara que nesse dia Jerusalém será o trono da sua glória. Em Ezequiel é apresentado, vai anotando, viu, meu irmão? Que agora nós vamos andar dentro da Bíblia, viu? Vai anotando aí. Eu vou repetir. Ele fala para o garoto: em Jeremias declara que nesse dia Jerusalém será o trono de sua glória. Em Ezequiel apresenta Jerusalém, o templo restaurado quando Jesus voltar. Daniel, Jesus volta como juiz e como rei. Oséias, né, ali se prega a esperança da volta de Jesus Cristo. Se aceitar o Cristo, aquele que reforma. Em Joel existe o vale de Josafá, que Deus entrará em juízo com as nações naquele dia. Em Amós, profetiza a realidade do novo trono de Davi. Obadias, né? O dia do Senhor está perto para a vinda do príncipe. Miqueias anuncia a cessação, né, de todas as guerras, ou seja, acabar com todas as guerras. Naum fala que ali os montes tremem quando Jesus voltar. Em Abacuque,
o novo reino é prometido. Em Sofonias, uma nova canção é cantada e Ageu afirma que na volta de Jesus todas as coisas vão tremer. Zacarias prediz que o Monte das Oliveiras vai se abrir e tornar uma grande planície para receber a Nova Jerusalém. Em Malaquias, termina o Velho Testamento falando que aquele dia virá como um fogo refinador, tornando em cinzas os ímpios e fazendo nascer o sol da justiça para os que amam a Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 25, Cristo volta como esposo para receber a esposa. Em Marcos, ele é o dono da casa que partiu para um lugar, para uma viagem e volta para acertar as contas. Em Lucas, capítulo 20, Jesus é o nobre homem que, viajando a um país distante, retorna para ajuste de contas com os mordomos. Em João, o profeta preferiu escrever as próprias palavras de Jesus. O profeta João, quando disse, em João 14, versículo 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vos teria dito. Vou-lhes preparar um lugar e voltarei outra vez, e levarei para mim mesmo todos vocês, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Ali, João fala as palavras de Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, queridos. Ali se fala de Jesus que há de vir lá do céu, do mesmo modo como vimos subir. Em Romanos, Paulo diz que todas as coisas serão subjugadas aos seus pés. Em 1 Coríntios, capítulo 15, fala que os mortos ressurgem incorruptíveis ao som da última trombeta, e nós, os vivos, seremos transformados em um piscar de olhos. Em Colossenses, Jesus aparecerá segunda vez e os santos virão como ele. Olha só, queridos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz que ressoada a voz do arcanjo e ouvida a voz da trombeta de Deus, ele descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1 Timóteo, capítulo 6, 14, a vinda de Jesus é o dia de receber a recompensa. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8, Jesus dará a coroa da justiça e todos que amarem a sua vinda. Em Tito 2, 13, a volta de Jesus é bendita a esperança. Em Hebreus 9, 28, diz que Jesus aparecerá a segunda vez para os que guardam, para a salvação. Em Tiago, capítulo 5, 7, diz, sedes pacientes até a sua volta. Em 2 Pedro, capítulo 3, do 10 ao 12, diz que a segunda vinda de Jesus será tão inesperada como um ladrão de noite, E os elementos se desfarão. Em 1 João 3,2, fala, quando ele se manifestar, seremos todos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Lá em Judas 14, fala, Cristo voltará com milhares de seus santos. Agora, queridos, olha aqui para mim, Apocalipse, todo ele, o sermão de Apocalipse, todo ele fala da segunda vinda de Jesus. Queridos, quando o pastor terminou isso aqui, aquele jovem regalou os olhos para ele, com a boca aberta, e disse, aquele jovem, olhando com os olhos arregalados, disse, para, pastor. Chega. Eu já estou convencido que Jesus vai voltar mesmo. Queridos, a Bíblia toda fala da volta de Jesus. Aqui tem só alguns pontos
que eu coloquei aqui. Mais de 2.500 vezes fala da volta de Jesus de Gênesis e Apocalipse. Então o jovem olhou para o pastor e falou: chega, pastor, chega, tá bom. Eu estou convencido, Jesus vai voltar mesmo, não tem jeito. Será que nós cremos que Jesus vai voltar, meu irmão? Porque nossos pais, nossos avós sempre disseram isso, e ele não voltou. Eu digo, meu irmão, o fim de todas as coisas está próximo. Isso está no livro de 1 Pedro 4:7. Tá? E fala, a noite está quase acabando e o dia vem. Está em Romanos 13:12. Em Hebreus diz, ainda um pouquinho de tempo. E o que virá, e o que há de vir, virá, e não tardará. Hebreus 10:7. 10:7 nada, 10:37. Né? Fala o quê, meu irmão? Isso aí, ainda um pouquinho de tempo. Só um pouquinho de tempo. O que há de vir, virá, e não tardará. Queridos, Apocalipse capítulo 22, do 20 ao 21, fala, certamente venho sem demora. Tudo isso, meu irmão, não foi escrito em vão, tá? Tudo isso aqui que eu acabei de ler para vocês não foi escrito em vão. Tá? Deus deixou tudo isso para nós não termos dúvidas que ele virá, que ele vai voltar. Que maravilha, né, meu irmão? Que maravilha. Jesus vai voltar, você queira ou não. Jesus voltará? A Bíblia fala disso? Será que você tem dúvida agora? E agora? Eu prego Jesus como ele vai voltar nos meus dias, meu irmão. E ele vai voltar mesmo, e acabou. Você queira ou não queira. Jesus vai voltar. Jesus precisa dar um fim na maldade. Jesus não vem morrer aqui em vão, queridos. E como que Satanás não existe? Que conversa furada é essa? Se Satanás não existe, Jesus também não existe. Porque Jesus veio aqui por causa dele. Que enganou Adão e tomou a terra e fez dos filhos de Deus escravo. E continua fazendo até hoje com alguns. Mas para quem é cristão, idolatra Jesus, queridos. E acredita na segunda volta de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor esteja com você. E que suas dúvidas possam ser tiradas aqui, queridos. Que as suas dúvidas possam ser tiradas. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Livro de Hebreus 10:37. Aqui, ó, na Bíblia, ó. Jesus vai voltar e eu estou esperando. Eu aguardo ele. Ansioso pelo meu Deus. Porque eu sei que o sangue dele não foi derramado em vão. E ele vai te conquistar, e ele vai te provar. Quando você lê a Bíblia. Porque a palavra do Senhor, meu irmão, ela é luz para os teus caminhos. Ela é lâmpada para os teus pés. Jesus falou e ponto final. Tá bom? Fica na paz do Senhor. Dá um joinha, dá um like aí, compartilha para mostrar isso para as pessoas em nome de Jesus. Ele te ama. E ele vai voltar, ele vem buscar você. É? Ele vem me buscar também. Estou louco para abraçar ele. Beijar os pés dele.
E agradecer pela família que Ele me deu, pelos amigos e pela paciência que Ele tem comigo, com todos os meus pecados. Jesus vai voltar, queridos. Naquelas nuvens. Eis que venham com as nuvens, todo o olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Um beijo no coração de você. E agora você pode tirar suas dúvidas. Queridos, a Bíblia tem 1189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras. Sabe quantas letrinhas tem de Gênesis e Apocalipse? Uma por uma? 3.566.480 letras. Como é que Satanás é uma ficção, meu irmão? Estude a Bíblia. Compartilhe em nome de Jesus. Tchau, pessoal.